Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal O Franco Investidor. Meu nome é Michel Franco, o criador do canal, e nesse vídeo vamos fazer mais um aporte na carteira pública do canal, a carteira da minha aposentadoria. Esse é o 35º aporte, e como vocês puderam ver no título do vídeo, eu comprei uma nova ação. Comprei ações de Transmissão Paulista, TRPL4. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todos os indicadores, o porquê, qual foi meu racional por trás dessa operação, por que eu quis colocar a Transmissão Paulista na minha carteira. Vamos lá? Nesse vídeo eu vou fazer um pouco diferente do que eu venho fazendo normalmente. Eu já vou mostrar para vocês o aporte que eu fiz, né? Todas as fotos vão estar aqui na tela do aporte, e depois eu vou falar sobre os indicadores. Visto que eu já fiz o aporte dessa semana, eu não vou conseguir fazer ao vivo com vocês. Então, como vocês podem ver aqui na tela, eu recebi dividendos essa semana de duas ações, tanto de CEMIG como de BB Seguridade. Recebi um bom dividendo, né? R$ 27,29 de CEMIG, R$ 23,64 de BB Seguridade. Então isso me deu de rendimento na carteira essa semana, só desses dividendos, R$ 50, mais de R$ 50. Então totalizando, junto com o valor que eu mando toda semana, de R$ 250 para aportar, então eu tenho na minha conta R$ 306,15. Eu já fiz um investimento de R$ 50 na renda fixa, que eu deixo como uma reserva de oportunidade para um momento que o mercado tiver uma crise, as ações, os fundos imobiliários estiverem caindo, eu entrar comprando. Então eu já fiz esse investimento de R$ 50, já deixei lá no CDB do Banco Inter como uma reserva de oportunidade. Então sobrou na minha conta do Banco Inter R$ 256,15. E eu usei todo esse valor para comprar as ações de Transmissão Paulista. A ação que eu comprei foi TRPL4. Lembrando, as com final 4 tem preferência no pagamento de dividendos, então elas recebem um dividendo um pouco maior do que as com final 3. Eu comprei no mercado fracionado, afinal de contas eu não ia comprar um lote de 100 ações, por isso que tem aquele F no final do ticket. Eu consegui comprar 10 ações de TRPL4. Eu comprei cada ação a um valor de R$ 24,80. Então eu gastei no total R$ 248. Então eu usei tanto os R$ 250 que eu tinha mandado para fazer o aporte, como também os R$ 50 dos dividendos. Então olha só, a bola de neve crescendo. Eu estou utilizando já os dividendos que a minha carteira me gera para comprar mais ações, para que eu receba um dividendo maior, e assim vou fazendo essa bola de neve girar, e lá na frente vou conseguir me aposentar e viver de renda com esses investimentos. Pelo menos é o que eu espero. Então esse foi o aporte dessa semana. Mas agora vamos falar um pouquinho do porquê que eu resolvi comprar as ações de Transmissão Paulista, TRPL4. Antes de analisar os indicadores da empresa, vamos ver um pouco sobre a minha carteira. Como vocês podem ver, já estou aqui dentro do Kinvo. Dentro do Kinvo está toda a minha parte de renda variável, ou seja, todos os meus ativos da Bolsa de Valores, as ações e os fundos imobiliários. Como vocês podem ver, minha carteira está bem equilibrada agora. Nas últimas semanas eu vim investindo em fundos imobiliários e agora ambos chegaram ali com 50% da minha carteira. Se eu clicar aqui em análises e em classe de ativos, aqui no final da página eu consigo ver o setor de cada ação da minha carteira. Como vocês podem ver, 32% da minha carteira são bancos, 32% da minha carteira são elétricas, empresas do setor elétrico, 17% de saneamento, que é Sanepar, e 17% de seguros, que é BB Seguridade. Então, como vocês podem ver, uma grande parte da minha carteira já é do setor elétrico. Mas, pensando numa carteira de aposentadoria, que o foco é comprar ativos que gerem um dividendo mensal, que bons pagadores de dividendos, né, ações de empresas boas pagadoras de dividendos, a gente não vai conseguir fugir muito de alguns setores, como por exemplo o setor bancário, o setor elétrico, o setor de saneamento, de telecomunicações, de seguros. Esse é o famoso BESTES, né, que o Luiz Barsi utiliza bastante. BESTES é um acrônimo para bancos, elétricas, seguros, telecomunicações e saneamento básico. Empresas desses setores, historicamente, acabam pagando bons dividendos, porque são setores essenciais. Todos nós precisamos dos bancos, todos nós precisamos das empresas de energia elétrica, do saneamento, de água, de telecomunicação. Quem que vive sem uma internet, um WhatsApp? Então são setores que mesmo numa crise as pessoas não deixam de consumir. A energia elétrica, por exemplo, é um setor que cada vez mais a gente consome. E dentro desse setor existem várias empresas que vêm pagando os bons dividendos há vários anos. Então, como a ideia da minha carteira é ter empresas que paguem bons dividendos, eu não vou conseguir fugir muito desses setores. Eu penso em ter 10, 12 ações dentro da minha carteira.
Dessas 10, 12 ações, no setor elétrico, eu penso em ter umas 4 ações. Do setor de bancos, eu também penso em ter umas 3, 4 ações, que são, no meu ponto de vista, né, os melhores setores, que é o setor de bancos e o setor de elétricas. E dentro do setor elétrico, a gente também pode dividir as empresas em 3 subsetores, que é o setor de geração, que é aquela empresa que gera energia elétrica, as hidrelétricas, as termoelétricas, as empresas de energia eólica e assim por diante. Também tem o setor de transmissão, que pega a energia da geradora e leva até a distribuidora, até a sua cidade. E também tem o setor de distribuição, que é a empresa que você paga todo mês a conta de energia da sua casa. Então, as empresas elétricas, elas estão divididas nesses 3 subsetores, né? O de geração, transmissão e distribuição. O setor que é o filé da energia elétrica é o setor de transmissão, o que pega na geradora e leva até a distribuidora. Por quê? Porque o setor de transmissão, ele ganha as concessões do governo para construir as torres de transmissão, desde a geradora até a distribuidora, e essas concessões são muito longas, 20, 25 anos, elas são corrigidas pela inflação, então são empresas que têm uma previsibilidade de caixa, todos os meses ela já sabe quanto que ela vai receber. É verdade, ela gasta para fazer esse investimento inicial, de construir todas as torres e tudo mais, mas depois ela vai recebendo o valor, né, desse investimento, e assim são empresas muito sólidas, conseguem repassar a inflação, né, porque elas já têm contratos que repassam a inflação, então elas não correm o risco que, por exemplo, as distribuidoras correm da inadimplência, se as pessoas não pagarem a conta de luz. E nem das geradoras, como por exemplo as hidrelétricas, com o risco da seca. Se o rio seca, a hidrelétrica começa a conseguir gerar menos energia. Então o setor de geração, assim como o de distribuição, ele tem mais riscos do que o setor de transmissão. O setor de transmissão ele é muito mais sólido. Bom, as 2 empresas que eu tenho na minha carteira, no setor elétrico, é CEMIG, que é muito voltada para distribuição, né, uma empresa ali de Minas Gerais. Ela é uma empresa que eu comprei muito porque eu via, enxergava que ela estava muito barata, e isso se concretizou, tanto é que as ações subiram 40% do meu preço médio, e hoje ela representa 9% da minha carteira. Outra ação que eu tenho do setor elétrico é a Lupar. Hoje a Lupar representa 7% da minha carteira, e é uma ação que também subiu para quase 6%, né, a rentabilidade dela do meu preço médio, então ela subiu um pouco também. Não foi tanto quanto o CEMIG, mas também teve um crescimento. Então, como vocês puderam reparar, eu não tenho nenhuma empresa do setor elétrico que é somente de transmissão, que é o filé do setor. Por isso que eu quis comprar Transmissão Paulista, né? E pensando no setor de transmissão, 2 empresas que me vêm à mente, que é a queridinha dos investidores, que são empresas excelentes, muito bem ali sólidas, né, geridas, pagam bons dividendos. Uma é a Transmissão Paulista, que eu já comprei, e a outra é a Taesa. A Taesa é muito conhecida também no mercado. Muitas pessoas gostam de Taesa, pagam excelentes dividendos. Então hoje eu vou mostrar para vocês os indicadores das 2 empresas. Mas por que das 2? Porque eu também quero comprar Taesa. Já estou adiantando isso aqui para vocês. Taesa também é uma excelente empresa do setor de transmissão, né, do setor elétrico, e muito provavelmente nos próximos meses eu também vou colocar Taesa na minha carteira. Mas por que eu decidi então comprar Transmissão Paulista ao invés de Taesa? Vamos ver então os indicadores das 2 empresas. Então já vou analisar tanto uma quanto a outra, para vocês entenderem, né, o meu racional por trás. Então do lado esquerdo da tela a gente tem as ações de Taesa, TAEE4. Do lado direito, TRPL4, que foi a ação que eu comprei essa semana, que é de Transmissão Paulista. Eu estou analisando o ticket 4, né, que é as preferenciais. Como a gente pode notar, o dividend yield de Taesa é um pouco maior do que de Transmissão Paulista. A Taesa pagou nos últimos 12 meses 9,70, enquanto Transmissão Paulista pagou 8,87. Vamos descer um pouco a página para ver outros indicadores, não só o dividend yield, né? Um outro indicador que é muito importante a gente analisar é o PL, o preço sobre lucro. Se a gente pegar o lucro que a empresa teve e pegar o preço da ação atual e dividir por esse lucro, a gente vai encontrar um PL de 7,89 em Taesa e 6,13 em Transmissão Paulista. Então, o PL, quanto menor, mais interessante.
Uma empresa que tem um PL menor significa que ela está dando um lucro muito grande perante o valor que a ação está no momento. O PL de Transmissão Paulista está bem menor do que o de Taesa, 6,13 Transmissão Paulista e quase 8 o de Taesa. Já o preço sobre valor patrimonial é um outro indicador muito importante de a gente analisar. Quando a gente tem uma empresa que está com um PVP em 1, significa que a ação está custando a mesma coisa do que o patrimônio da empresa. Está alinhado. Está uma igual à outra. Se o valor patrimonial, o preço sobre valor patrimonial está acima de 1, significa que o valor da ação, o momento, o mercado está pagando mais na ação do que o patrimônio que essa empresa tem. E quando está abaixo também, como é o caso de Transmissão Paulista, note, 0,88, significa que o mercado está pagando menos na ação do que o valor patrimonial da empresa. Isso significa que Transmissão Paulista está 12% descontada. Está com um desconto sobre o valor que ela vale, né, o patrimônio da empresa, em 12%. Enquanto as ações de Taesa está 81% mais cara do que o patrimônio dela. Porém, a gente não pode só analisar isso. É muito importante a gente ver a média histórica desse indicador. Porque tem empresas que nunca tem um indicador de 1, sempre ela está acima. São empresas muito boas. Empresas como a Taesa, por exemplo, ela é uma queridinha no mercado. Muitos investidores gostam dela. Então, dificilmente é uma empresa que vai chegar num preço sobre valor patrimonial de 1. Porque quando as ações começam a cair, os investidores logo compram essas ações, né? Eles gostam dessa empresa, então, poxa, se está caindo aí o valor da ação, eu vou comprar. E aí faz com que esse PVP sempre esteja acima. Tanto é que se a gente clicar aqui nesse gráficozinho, ó, a gente consegue ver a média histórica. Deixa eu colocar assim, porque eu acho que vai ser mais interessante de a gente analisar. Ó. Então, a média histórica é 1,88. E hoje está em 1,81. Então, notou que está até abaixo da média histórica? E a tendência é voltar para a média. É lógico que quando a gente vê um histórico, a gente está vendo pelo retrovisor, né? Uma coisa que aconteceu no passado que não necessariamente vai acontecer no futuro. Porém, é uma boa forma de a gente fazer uma análise. Se a gente pegar já agora a Transmissão Paulista, ó, por esse mesmo indicador, né? A gente vê que a média histórica é 1,14 e atualmente está em 0,88. Então, olha a diferença, ó. Transmissão Paulista está 22,84% abaixo da média histórica, enquanto Taesa está 3,37%. Então, ambas ainda têm espaço para subir, pensando que elas vão voltar na média histórica delas. Porém, Taesa, ela tem um espaço menor, apenas 3% abaixo da média histórica, enquanto Transmissão Paulista está 22% abaixo da média histórica. Então, pensando nesses indicadores, eu preferi comprar a Transmissão Paulista. Fez sentido para vocês? Eu acredito que a Transmissão Paulista ela está até com um preço mais interessante. Ela está com um preço abaixo da média e a tendência é que no futuro a ação de Transmissão Paulista ela cresça mais, ela valorize mais do que Taesa. No momento, ao pensar em qual empresa comprar, eu preferi comprar a Transmissão Paulista porque, no meu ponto de vista, pode ser que no futuro as ações de Transmissão Paulista estejam mais caras. Enquanto Taesa talvez não cresça tanto. E aí, nesse momento, talvez eu coloque Taesa em vez de Transmissão Paulista. Talvez lá no futuro, se a Transmissão Paulista voltar para a média histórica, assim como a Taesa, aí eu já vou ter Transmissão Paulista a um preço menor, e aí eu posso colocar Taesa na minha carteira, a um preço melhor. Fez sentido para você? Outro indicador muito interessante de notar é o payout. O que é o payout? A gente consegue ver quanto do lucro que a ação recebe, que a empresa recebe, ela distribui para os acionistas. O que a gente vê? Que a média histórica de Taesa é 83%. Então, de todo o lucro líquido, pagando todas as contas que a Taesa fica no final do mês ou no final do ano, ela distribui 83% para os acionistas. Enquanto Transmissão Paulista tem a média histórica de 52%. Então, Transmissão Paulista distribui menos para os seus acionistas do que Taesa. Porém, note, ambas as ações distribuem bons dividendos. É verdade, Taesa distribui 1% a mais. Porém, ela está distribuindo muito mais do que Transmissão Paulista. E Transmissão Paulista ainda está distribuindo um dividend yield grande. O que isso significa? A Taesa, ela já é muito grande. Ela talvez distribui 83% porque não tem muito onde investir e como crescer. Já a Transmissão Paulista está retendo uma grande parte do lucro, só está distribuindo metade praticamente. Isso significa que ela pode usar esse dinheiro para fazer investimentos, crescer e no futuro pagar um dividendo maior. Bom, pessoal, esses foram os motivos que me levaram a comprar Transmissão Paulista nesse aporte.
Conseguiu entender? Deixe nos comentários se você entendeu os indicadores, se você concorda comigo, também compra transmissão paulista, ou se você tem um ponto de vista diferente. Não tem problema, né? Cada um tem o seu ponto de vista. Esse não é uma recomendação de investimento, eu só quis mostrar para vocês o que eu analiso, para que você também tome a sua análise, né? Faça a sua análise e coloque na sua carteira uma ação que você acha que seja melhor para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, não esquece de curtir e compartilhar. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo aporte. Até lá!